Qualquer animal que viva no nosso país, no nosso território, ou utiliza esse local para reprodução, pertence à fauna silvestre brasileira. Então nós hoje temos uma preocupação muito grande, né, principalmente porque a fauna é um grupo de ser vivo extremamente ameaçado, principalmente pelos impactos que o ser humano causa na natureza. Dentre todos os animais pertencentes à fauna, os mamíferos, né, em especial os felídeos, que são os gatos do mato, são os mais ameaçados junto com os anfíbios. Então, que são os sapos, rãs e pererecas, são os grupos mais ameaçados pelos impactos humanos. Principalmente porque a nossa região é uma região que, nos últimos 60 anos de ocupação, desde a colonização, teve uma ação muito forte do ser humano sobre a derrubada dos fragmentos florestais, das florestas. Então, tu tirando a floresta, basicamente o habitat natural não existe mais. Então, o que é bem importante nessa história toda? Do estado de Santa Catarina, pensando em Santa Catarina, o extremo oeste certamente é a região mais ameaçada por ter menos cobertura vegetal. No Brasil, né, o nosso bioma Mata Atlântica, temos por volta de 30% de uma cobertura de Mata Atlântica. No extremo oeste essa porcentagem cai muito, cai por volta de 7% a 14%. Então nós temos poucas áreas de floresta e por esse motivo os animais que vivem em fragmentos muito pequenos, quando se deslocam entre essas florestas, aí sentem os impactos dos atropelamentos, da caça predatória, né, das espécies exóticas, da poluição ambiental. Então, esse é um dos principais motivos que ameaçam a fauna aqui na região. Os atropelamentos estão entre os principais fatores negativos que afetam a fauna, porque um animal, eles percebem numa estrada uma barreira física. Então, para eles atravessar uma estrada, muitas vezes eles demoram minutos. Tem um estudo que mostra que um tamanduá de colete demora 7 minutos para atravessar uma rodovia. Em 7 minutos, muitos carros podem passar por cima, né? Então, automaticamente, muitos animais também, quando chegam numa rodovia, normalmente são atropelados à noite. Os gatos do mato, quando eles se sentem, eles vão atravessar e eles veem uma luz vindo de encontro deles, eles ficam estáticos e muitas vezes são atropelados. Então, hoje, as estradas, os atropelamentos estão entre as principais ameaças. E todas as rodovias que cortam a nossa região, as estaduais, a rodovia BR-163, a 282, são os trechos que apresentam maior concentração de atropelamentos, né? Porque esses pequenos redutos florestais, os animais eles buscam alimentação, procriação, reprodução, né, acasalamento, e acabam saindo do seu abrigo, passando para outro conector, né, dessa vegetação ou outro tipo de ecossistema. E em decorrência disso, falta sensibilidade, falta sensibilização aos motoristas também, né, que aliado às péssimas condições de conservação das nossas estradas, acabam por atropelar algum animal sem muitas vezes ter a noção exata de qual é a função ecológica dessa espécie em específico, né? Existem locais que são chamados de pontos de travessia, normalmente em áreas que tem pontes. Então locais como a ponte do Rio das Antas, é um local que tem a ponte e na beira desses rios que tem, né, a ponte, tem mata. Então os animais se utilizam dessa mata ciliar, que é uma área na beira dos rios, para se deslocar. No momento que eles chegam na ponte, eles têm que atravessar de um lado para o outro. Aí eles são atropelados. Então, ou muito próximo dos rios, ou nessa área próximo das cidades, é o local que tem mais atropelamentos. As espécies que mais são afetadas são as mais ameaçadas, né? Existem grupos que a população é muito pequena, existem poucos indivíduos aí pela natureza. Entre os grupos mais ameaçados, nós temos os felídeos, né, que são os gatos do mato, né? Então esse certamente, por ser um grupo topo de cadeia e que naturalmente o número de indivíduos é pequeno, a perda de 2 ou 3 animais atropelados gera um impacto muito grande na população. Os gatos do mato, eles também são muito ameaçados, entre os felídeos silvestres, né, os gatos do mato, porque se deslocam muito. São animais que precisam
buscar comida para caçar em uma área muito grande, então eles encontram muitas estradas. Então, hoje nós, aproveitando falar do NEVS, né, que nós temos o Núcleo de Estudos em Vida Selvagem, que ele é um grupo de estudos que foi criado dentro do curso de Medicina Veterinária, em que nós prestamos uma parceria para a Polícia Militar Ambiental. Então, esses animais que são atropelados, acabam sendo ameaçados por um tiro ou acabam se machucando por um outro motivo, muitas vezes a Polícia Ambiental recolhe esses animais e destina para a UNESC para atendimento. Quando o animal, né, ele acaba sendo atropelado e tem ferimentos, nós encaminhamos também para o hospital veterinário para os primeiros cuidados. Caso ele consiga voltar, né, a andar, a voar, por exemplo, nós vamos soltar se esse é o entendimento dos profissionais qualificados. Com esses animais hoje há uma variação durante o ano. Nós, nesse exato momento, nós estamos entrando no período que mais terá atendimentos, porque é a época dos filhotes. Então, automaticamente, os animais se reproduzem na primavera e aí, quando um animal é atropelado, um adulto, normalmente ele vai deixar para trás um órfão. Então, nós recebemos muitos órfãos nesse período. Normalmente, nessa época de primavera, nós recebemos por mês, de uns 50, 60 animais. Então, mais de 1000 animais por ano. Nós temos apenas a Lei dos Crimes Ambientais, né, 9.605 de 1998, e ela não vai tratar o atropelamento, a não ser que seja proposital. E aí, para você comprovar, né, um atropelamento proposital, é muito difícil, né? Aí não há os elementos, né, que concretizam realmente a intenção do motorista em atropelar os animais. Eu não acho que multar seja uma melhor saída. Nós precisamos criar uma identidade e perceber que esses animais eles têm uma importância ecológica. Se nós, por exemplo, desaparecermos com todos os gatos do mato, consequentemente vai aumentar muito o número de ratos. Então é tudo um equilíbrio ecológico, né? Então nós precisamos criar essa consciência ambiental. Nós podemos pensar o nosso país aqui no lado da Argentina, né? Existem áreas de proteção que tu percebe que existem locais de passagem para esses animais. Eles constroem pontes, constroem túneis. Infelizmente, uma associação da não consciência humana e também da falta de estrutura, porque quando tu constrói uma BR nova como a 163, nós sabemos que tem locais que tem mais atropelamentos. Por que não construíram nesse ponto um túnel, um local de passagem? Ou uma ponte aérea para os macacos? Então existem estratégias que precisam vir do poder público. E infelizmente o Brasil ainda não tem uma consciência, né, e como outros países já têm. Infelizmente nós vamos nos deparar no futuro com uma falta desses animais e que de certa forma é tarde demais para voltar, né? Citando um exemplo, o estado de Santa Catarina é um dos poucos estados brasileiros que não tem mais nenhuma onça pintada. Nós extinguimos com a onça pintada. Por quê? Porque nós tivemos aí processo de extração e esse é um animal que nunca mais existirá no nosso estado. Então, se nós continuarmos nesse caminho, qual será o próximo a desaparecer? Nós precisaríamos fazer um trabalho intenso, né? Principalmente aí na questão rodoviária, né? A sensibilização dos motoristas através de placas, através de informações, através de chamadas na rádio, né? na imprensa, rede social também, para que se tenha o cuidado. O que falta para nós, na nossa região, é a instituição de uma unidade de conservação, né? Um espaço legalmente protegido para que se possa realmente se efetivar um trabalho de conservação da biodiversidade. Temos o Programa Protetor Ambiental, que é o carro-chefe da educação ambiental, né? E a educação ambiental é vamos dizer assim, uma extensão pedagógica do trabalho da Polícia Militar Ambiental em Santa Catarina, né? Então, só na nossa região são mais de 700 jovens já formados. Em 2015 nós desenvolvemos no município de Anchieta e logo depois aqueles adolescentes desenvolveram um trabalho, né, captaram recursos para elaboração de placas
e para colocar ao longo da rodovia que liga Anchieta a Palma-Sola, né? Justamente para tentar sensibilizar. Nós, né, somos os principais responsáveis por isso, né? O crescimento populacional gera isso. Então, infelizmente, nós não temos como frear isso, mas nós precisamos criar uma consciência. Por isso, né, vocês estão aí num caminho muito importante, que é discutir essa problemática muitas vezes. Quem não fala disso não ganha consciência de quantos animais são atropelados. Então, hoje, existem estratégias. A principal estratégia, como biólogo, é a conscientização. O futuro da nossa cidade, hoje é uma das melhores cidades do Brasil de se viver, ela depende de vários pilares. Precisa do social, precisa do urbano, precisa do ambiental. Nós precisamos entender que ninguém vive sozinho dentro de uma cidade. Nós precisamos desse equilíbrio ali fora. Nós precisamos muito criar estratégias de educação ambiental, de políticas públicas que protejam esses animais com essa biodiversidade. Nós vamos lá buscar. Agora nós...